成功の夢だけがこの闇を照らしてく誓い合った奇跡。 Bem-vindos ao Tozaki Dojo Hajimaru. Imagina que estamos aqui há 3 anos e até agora não tocamos no caso dos selos de comando. Claro que qualquer mestre de plantão tem um conhecimento básico sobre selos de comando e seu funcionamento. É esperado. Mas talvez você não tenha total conhecimento sobre as pequenas nuances em volta desses selos de comando tão importantes para os mestres. Hoje vamos falar sobre ele. Mas antes de tudo, eu estou deixando aqui vídeos antigos de luta do Geofest, porque eu não quero editar muito vídeo e, infelizmente, botar imagem de anime no YouTube tá cada vez pior. Então, foi mal. Origem. O selo de comando é uma criação de Zouken Makiri após a falha da Primeira Guerra do Cálice em Fuyuki. Além do problema com os participantes convidados que afetaram o andamento do ritual, o servo vencedor aparentemente também não estava muito interessado em ser morto para concluir um ritual do Heaven's Feel, para assim eles poderem alcançar a raiz. Então isso só piorou as situações. Então, na Primeira Guerra do Cálice, os servos eram livres para fazer o que dava na telha? Parcialmente. O sistema de invocação usado na Guerra de Fuyuki, que foi usado pelos 3 fundadores, ela, de acordo com o Fate Grand Order, as coisas podem variar, porque ainda não foi deixado claro se as regras servem do Grand Order para o canon do Fate. É uma réplica do sistema de invocação do Grande Servante, do planeta para confrontar as Beasts. Neste caso, não existia necessidade de selo de comando, porque não tinha ninguém para carregar os selos de comando, e o objetivo dos servos eram claros. Agora, quando eles fizeram a Guerra do Cálice de Fuyuki, bem, os servos não tinham exatamente um objetivo. Eles iam com a ideia que talvez eles pudessem realizar um desejo usando o cálice. E eu acho justo. O problema é que não era bem esse o plano do trio, né? Em todo caso, logo Zouken, percebendo o problema, criou os selos de comando. E com a ajuda da igreja, para que nenhum espertinho decidisse roubar o selo de comando de alguém, colocaram uma proteção em cima do selo do comando. Assim, não seria tão fácil roubar o selo de comando, e a igreja, que já tinha sido introduzida graças ao Nagato, pôde ter mais influência dentro da Guerra do Cálice. Desse ponto em diante, selos de comando se tornaram um método para conseguir garantir o controle de um servo, especialmente para forçá-lo a se matar, caso ele desejasse chegar à raiz, e assim confirmar também alguma forma de proteção para o mestre com relação ao servo, porque até então a única coisa que impediu o servo de matar o mestre era o fato que ele precisava de uma âncora. Só que tinha um pessoal chamado Archer que tinha uma coisa chamada ação independente e isso não dava muito certo. Conseguir um selo de comando já foi explicado no vídeo onde eu explico sobre a Guerra do Cálice, link possivelmente na descrição. A aparência do selo de comando pode variar bastante de guerra para guerra, porém algumas condições são sempre iguais. O selo de comando sempre se manifestará como uma forma de 3 partes. Sua forma depende muito mais da natureza mágica do mestre do que o servo que ele vai invocar ou da própria Guerra do Cálice em si. Dada a afinidade de Shirou com espada, seu selo de comando lembra um pouco uma espada. A da Sakura lembra vagamente uma flor de Sakura, e por aí vai. Os selos de comando tendem a aparecer principalmente na altura dos braços, como uma tatuagem. O mais comum da Guerra de Cálice do Fuyuki é que ela apareça no punho do mestre. Mas também ocorre delas estarem no braço, nas costas, às vezes até no rosto. Os selos de comando normais geralmente têm uma cor avermelhada, porém preto também é uma cor comum. Existem versões estranhas e peculiares do selo de comando, como a da Dark Sakura, que é enorme, e da Ilia, que basicamente cobre o corpo inteiro, mas não fica visível o tempo todo. Sim, aquelas marcas vermelhas no corpo da Dark Sakura, em tese, são o selo de comando dela. Os Rulers, que são invocados pelo Cálice Sagrado para corrigir problemas na guerra, geralmente ganham 2 selos de comando por servo presente na Guerra do Cálice. Em Fate Prototype, os selos de comando seguem uma forma prévia de designação. Todas elas têm uma forma com asas, e elas tendem a ter nome baseado na ordem angelical dos anjos presente no Inferno de Dante. Então, os selos de comando lá são mais uma questão de qualidade do que realmente de você.
Mas eu acho que esse é o único caso onde ter selo de comando tem diferença de guerra para guerra. Todo o resto é igual. Quando se fala de uso de selo de comando, o mestre precisa ser muito cauteloso quando se trata de usá-los. Selos de comando são difíceis de serem recuperados, embora existam meios para tal. Como cristalização de grande magia e imenso poder mágico que é capaz de dobrar a vontade de um servo ou ampliar suas capacidades em luta, seu valor durante a Guerra do Cálice é incalculável. Dependendo do relacionamento que o mago tenha com o servo, ou da índole de um servo, a existência do selo de comando é a única coisa que pode garantir a segurança de um mestre e a cooperação com o mesmo. Berserkers, em particular, são servos que raramente podem ser controlados sem o uso de selo de comando. Ao mesmo tempo que selos de comando é a principal linha de defesa de um mestre contra seu servo, ele também costuma ser o principal agente de conflito entre os dois. A maioria dos espíritos heróicos não tem tanto problema em entender a sua posição na Guerra do Cálice, e isso já é o mínimo para uma cooperação. Porém, alguns espíritos heróicos mais arrogantes, eles não gostam da ideia de serem tratados como familiar, ou mesmo como ferramentas. E até mesmo a mera menção de usar um selo de comando contra a vontade deles pode ser o bastante para iniciar uma série de traições. Enquanto a maioria dos servos prefere não entrar em conflito direto com seus mestres, dada a necessidade deles terem uma âncora para existir no mundo físico, servos com grandes reservas de energia mágica, ou archers em sua maioria, que possuem habilidade de ação independente, tendem a atrair seus mestres caso não tenham um relacionamento muito bom, e procurar um mestre, um outro mago, ou até mesmo um humano comum para usarem como âncora, e assim ter menos conflito. Ao mesmo tempo, não ficar mais preso com o selo de comando. Selos de comando não precisam de encantamentos para serem usados. Eles podem ser ativados simplesmente com o mago mentalizar o comando e dar a ordem ao servo. Uma vez que o comando é dado, pouquíssimas coisas são capazes de impedi-lo. Os efeitos de selos de comando podem afetar um servo a quilômetros de distância, atravessar campos de energia avançados e até mesmo reality marbles. O servo pode nem mesmo estar ciente do comando em si, mas uma vez que é dado, ele vai reagir a ele. Porém, o comando precisa ser colocado em palavras. Se o mestre não puder falar por alguma razão, por exemplo, ele está embaixo da água, não dá para usar o selo de comando. Remover o membro onde o selo de comando está conectado ao corpo também funciona para anular o selo de comando por inteiro, ou a sua ativação. Agora entramos na parte interessante, os usos de selo de comando. As 3 ordens absolutas de obediência incondicional. São tão fortes que são superiores a qualquer guias. Enquanto o guias apenas restringe ou prejudica o indivíduo por realizar certas ações, o selo de comando é capaz de dobrar completamente a vontade de um servo, desde que seja possível realizar a tal ação. A força do selo de comando sobre um servo depende principalmente de quão direto é o mestre em relação à ordem. Como assim? Quanto mais preciso for uma ordem, mais eficiente é o selo de comando. Vamos dar alguns exemplos. Se eu digo, Fran, rompa seus limites, use seu fantasma nobre com força total, Fran vai receber um imenso aumento de força no seu fantasma nobre, possivelmente aumentando o rank do seu fantasma nobre em 1+. Ou se a vontade do mestre e do servo estiverem sincronizadas, ela pode atingir até 2+ ao mesmo tempo no aumento do seu fantasma nobre, o que é coisa boa. No entanto, se eu digo algo meio vago como Skandar, vença essa luta, por mais que a minha sincronia com o Skandar esteja boa, esse comando foi muito vago, e ele só vai gerar um aumento de energia nele e alguns aumentos nos parâmetros bem suaves. Claro, nem todas as ordens são para o combate, ou precisam ser realizadas no momento que são dadas. Se você diz algo como, Medea, nunca use seu fantasma nobre em mim, então pelo resto da guerra, pelo menos, ela não será capaz de usar o fantasma nobre dela contra você. Não que isso impeça ela de usar o fantasma nobre nela mesma. Então esse comando vai durar bastante. Agora, se você der um comando novamente vago, como me proteja até o final, essa ordem pode não ter efeito nenhum, ou literalmente o servo pode proteger apenas durante um momento de risco, e depois esse selo de comando vai perder o efeito completamente. Ordens vagas e de período longo, como obedeça a todas as minhas ordens, seria necessário o uso de múltiplos selos de comando para dar certo, às vezes na casa das centenas. Quanto mais vago é um comando,
menor é o tempo de duração dele e menos é seu efeito no servo. Quanto mais específico e direto for um comando, mais forte ele é e mais difícil é para o servo resistir a ele. Servos geralmente são capazes de resistir à ordem do selo de comando com um certo empenho. É possível, no entanto, que alguns servos, especialmente aqueles com alta resistência à magia, pelo menos rank A, resistam a um selo de comando por algum tempo. Porém, isso vem em troco de uma grande dor e até mesmo uma paralisia constante. Arthur, que deseja o cálice muito e não mata pessoas a troco de nada, é capaz de resistir ao selo de comando 2 vezes. Quando Kiritsugu mandou ela destruir o cálice, que era algo contra a vontade dela, e quando a Medea mandou ela matar o Shirou, alguém que ela gostava. Resistir ao selo de comando, no entanto, possui seus efeitos colaterais. Além de uma dor intensa que o servo sofre enquanto ele tenta resistir, o selo de comando também pode provocar imobilização ou mesmo incapacitar o servo durante algum tempo. Entre os servos com maior resistência contra o selo de comando estão os Berserkers. Heracles só pode ser controlado graças aos selos de comando especiais da ilha, aquela coisa que cobre o corpo dela inteiro. Spartacus é quase impossível de ser controlado. No mínimo 2 selos de comando são necessários apenas para fazer o cara ficar calmo. Mas também é a lenda do cara, né? Dada a natureza do selo de comando como uma quantidade certa de energia mágica e bruta, alguns magos podem até mesmo decidir usar selos de comando como substitutos para Magic Crests. Dada a natureza deles como uma fonte de energia imensa, você pode usar eles como uma forma de canalizar a sua força natural e ampliar suas capacidades físicas, algo que Kotomini fez contra Kiritsugu. Também é possível ampliar os seus feitiços usando selos de comando. Um feitiço que normalmente seria rank E poderia atingir o rank A usando selo de comando. E, é claro, usando selo de comando é possível para um mestre causar dano num servo em combate corpo a corpo. Em Prototype, foi possível fornecer um corpo físico para Perseus usando 3 selos de comando. Realizar feitos que se assemelham à magia verdadeira, como teletransporte, ou até mesmo transferir o núcleo espiritual de um ponto a outro, é possível usando selos de comando. No entanto, o selo de comando não é todo poderoso. Não é possível usar selo de comando para reparar um núcleo espiritual gravemente danificado, que é o verdadeiro núcleo do servo, e também não dá para trazer um servo de volta usando o selo de comando. Foi mal, Shirou, não vai ser dessa vez. Como devem saber muito bem, selos de comando são transferíveis. Infelizmente, não é um processo simples. Enquanto geralmente o juiz responsável pela Guerra do Cálice tenha conhecimento e capacidade de realizar procedimento de transferência de selo de comando, que não provoca qualquer prejuízo para qualquer parte, qualquer mago comum ou servo com conhecimento de cirurgia pode realizar o transplante, porém ele é um pouquinho mais complicado e geralmente tem graves efeitos colaterais, pelo menos em um dos lados, do que tem o selo perdido. Graças à influência da igreja, os selos de comando são protegidos com uma palavra sagrada, e só aqueles que conhecem essa palavra sagrada são capazes de remover essa proteção. Ou seja, a menos que o seu servo seja da igreja, Kotomini, a maioria dos servos ou magos não é capaz de tirar o selo de comando sem um procedimento muito doloroso. O quão doloroso? Bem, lembra que eu falei que um mago pode usar um selo de comando para substituir o Magic Crest? Bem, isso significa que o selo de comando está atrelado aos Magic Circuits de um mago. E tentar arrancar ele a, abre aspas, força, é como arrancar os nervos de uma pessoa na mão. Dói para o inferno. É importante lembrar que, embora o selo de comando seja parte do contato entre um mago e um mestre, não é possível tomar o servo de um mestre, ou mesmo se tornar um mestre numa Guerra do Cálice, por simplesmente roubar o selo de comando. Isso pode ocorrer caso você use uma habilidade que cancele o contrato, como o Rule Breaker da Medea. Mas, tomar o selo de comando apenas te dá o controle dos selos de comando. Se você quiser ser um mestre, provavelmente você vai precisar fazer um contrato com um servo. Algo que aconteceu algumas vezes. Os selos de comando no Muncell seguem as mesmas regras dos selos de comando normais, exceto que eles também podem realizar algumas habilidades com relação à realidade virtual. Quais são elas? Reescrever diretrizes dentro dos arquivos, romper firewalls e até mesmo realizar outros efeitos que alterem o sistema da Muncell ou transcenda as habilidades normais de um hacker. Gilgamesh, em particular, é muito perigoso dentro do Muncell
porque ele é capaz de adquirir selos de comando por conta própria. E se ele quiser, ele pode passar esse selo de comando para o mestre. Então ele é um servo que tem selo de comando ilimitado, para deixar ele ainda mais overpower. Valeu, tipo, vocês nem gostam de Gilgamesh, né? Existem alguns tipos de selo de comando diferenciados. O livro do falso atendente do Shinji, ele foi feito com selo de comando, e ele é capaz de conferir certo controle sobre o servo, mas não o equivalente a um selo de comando. O selo de comando do Zig também é um selo de comando diferenciado, pois ele permite ao Zig se transformar no Siegfried. Medea criou uma imitação de selo de comando, que não é tão poderoso quanto o verdadeiro, mas ela precisava de um servo e como controlá-lo. Então, tá aí mais um. Os selos de comando não usados durante uma Guerra do Cálice tendem a surgir no corpo do supervisor da Guerra do Cálice seguinte. Não é necessário que o mago, os participantes da guerra, vão até a igreja para entregar os selos de comando ou algo do tipo. Esses selos de comando que não são usados durante a guerra anterior vão se acumulando e podem ser usados para diversas funções, entre eles garantir que o supervisor tenha vantagem sempre contra os mestres, já que basicamente quem tem muito selo de comando luta com servos, e também serve para recompensar mestres por atuar em favor da proteção do ritual. Ou seja, se alguém der uma de Rinosuke e você impedir ele, você vai ganhar um selo de comando ou mais do supervisor da guerra. O último selo de comando, pelo menos de acordo com a Wikia, é o Sirius Light. Esses selos de comando especiais teriam sido criados por Marisbury Animus Feri, pai da Olga, para os integrantes do time A conseguissem completar as Grand Order. Esses selos de comando dizem ser capazes de distorcer o mundo. Após serem revividos pelo deus Alien, os Cryptas continuaram possuindo o Sirius Light, como uma cartada final, supostamente preparada para tomar o controle do Lord Bell uma vez que ele crescesse o bastante. Bem, e é isso. Selos de comando, para todos que queriam saber deles. Um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Eu acho que eu falei de tudo. Ah, sim, faltou um selo de comando que não foi exatamente bem dito. O selo de comando da Chaldeia. Enquanto em lore não fica muito claro como é que funcionam os selos de comando da Chaldeia, o que ocorre é o seguinte: selos de comando são concentração de energia mágica, uma imensa quantidade de energia mágica. A Chaldeia é capaz de concentrar imensas quantidades de energia mágica. Por mais que eles estejam sempre em baixa, supostamente, isso é o bastante para que, com o tempo, Fujiwara consiga recarregar seus selos de comando. Isso ocorre por alguns motivos. Entre eles é o fato de que Fujiwara é o único mestre na Chaldeia. Isso significa que, em vez de ter que distribuir múltiplos selos de comando, existe apenas uma pessoa que vai receber selo de comando. Então a energia é meio que acumulada. A segunda razão é que, uma vez que Fujiwara é o único mestre que recebe esses selos de comando e a energia é constantemente resgatada, especialmente conforme eles vão acumulando cálices sagrados, essa energia pode ser recarregada. Na verdade, o mago normal pode produzir um selo de comando artificial tal como a Medea fez. Porém, é necessário a presença do cálice menor ou maior para produzi-los. Infelizmente, o sistema da Chaldeia é um pouquinho diferente. E talvez eu fale dele no próximo Todaki Dojo. Até a próxima vez. See ya! Finalmente! Atualizando os créditos dos vídeos. Demorou, hein? Muito obrigado aos mestres e grandmestres do padrinho. David Cunha Inácio, Gabriel Félix Rueta Araújo, Giovanni Miceli Crisóstomo, Jonathan Salles, Maria Lúcia, Renan e Vinícius Marques. Muito obrigado a todos. A contribuição de vocês ajuda o canal a ficar de pé e a evoluir. Agora, eu me pergunto, quanto tempo vai levar para atualizar isso de novo? Provavelmente quando entrar mais gente no padrinho, com sorte. Sei lá, vi.